19, ele diz assim, vamos ler, irmãos. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, repita comigo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo-me dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 26, irmão, pulei para o versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crente? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Coloque sua Bíblia no banco e vida de pé, irmãos. Eu ia fazer uma oração, mas pelo tempo, eu só quero dizer uma coisa. Eu estou hoje com um desejo muito grande de adorar o Senhor, porque Ele merece a nossa adoração, irmão. Agora diga para o seu irmão: você já reverenciou a presença dele hoje aqui? Você já reverenciou a presença do amado Espírito Santo? Então se curve comigo assim, irmãos. Diga comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer. Estamos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se assente aplaudindo o Senhor Jesus. Jesus Cristo. Irmãos, antes de eu começar a ministrar, eu quero dizer algo para vocês. Eu creio nas revelações divinas do Espírito Santo, irmão. Eu tenho vivido milagres, coisas maravilhosas da parte de Deus na minha vida. Se eu vou dar testemunho também, irmãos, eu tenho muito testemunho para contar desse final de ano. O Senhor foi muito bom comigo. Até aqui Ele tem nos ajudado. Mas eu quero passar algo para a igreja, irmão, para você acreditar, para você saber o que você vai receber hoje aqui. Estava orando ao Senhor com a minha mãe, que é uma mulher de Deus, a mulher que orou pela minha vida durante 8 anos, para que Deus me arrancasse do mundo. Uma mulher guerreira, que ralou o seu joelho, irmão, chorou, gritou, clamou, para que Deus um dia pudesse fazer do seu filho um servo. E hoje eu sou um servo, irmão, apesar de ser ministro do Evangelho, continuo sendo servo de Deus. Estávamos orando pela tarde, e a minha mãe, começamos a orar, e Deus me deu uma visão, e deu uma visão à minha mãe. Interessante, pastor, como Deus é bom. Que Deus deu a mesma visão para mim que deu para ela. Eu não contei para minha mãe, porque o que Deus me mostra, irmão, eu não falo para qualquer um. Deus me mostrou e a minha mãe chegou comigo chorando e falou: meu filho, eu tive uma visão com você e eu vou te dizer o que aconteceu. Ela começou a me falar: pode dizer, meu irmão. E ela disse que ela viu uma casa, e nessa casa tinha um caixão, e nesse caixão um defunto, logicamente, e na cabeceira do caixão tinha um homem de estatura alta, negro. Aí a minha mãe disse que na visão Deus mostrava para ela que eu entrei dentro da casa. Quando eu entrei dentro da casa, a minha mãe disse que eu levantei minha mão para saudar aquele homem que estava diante do caixão. Aí a minha mãe disse que quando eu levantei a minha mão, pastor, a minha mão começou a pegar fogo. E Deus manifestou muita glória naquele lugar. Deus trouxe vida. Talvez você não entendeu, mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai trazer vida para muitas vidas. Aleluia. Quem me conhece, irmão, eu sou um ministro do Evangelho. Eu não costumo botar a mão na cabeça de ninguém, pastor. Vou lhe falar isso aqui, vou logo confessar. Mas hoje Deus me deu a direção de fazer isso. Deus quer abençoar a tua vida hoje, irmão. Vamos à Bíblia Sagrada. O Evangelho de João escreveu: sabemos nós que João era um discípulo amado de Jesus Cristo. E vendo essa história, irmão, se você ler a Bíblia Sagrada, vendo que João era um amado discípulo de Jesus, o mais próximo dentre todos, ele foi quem recebeu a maior profecia, que é hoje o Apocalipse. Então diga para o teu irmão: irmão, tenha mais comunhão com o Espírito Santo, que ele vai te revelar coisas profundas e ocultas que você não sabe.
João escreveu no Evangelho, no capítulo 20, versículo 19, irmãos, uma história, a história de Jesus Cristo. Nesse momento Jesus Cristo já tinha sido crucificado, pastor Cleber. Jesus Cristo já tinha sido entregue à cruz do Calvário, irmão. Nesse momento Jesus Cristo estava sepultado. Mas o versículo 19 fala, dizendo que os discípulos, nesse momento, eles estavam dentro de uma casa com as portas trancadas, irmãos. Olhe para cá para você entender a mensagem. Eu ia botar um tema nela, mas não vou colocar porque eu quero que você saia daqui entendendo ela conforme você quiser. Amém. Amém? Amém. A Bíblia diz que os discípulos estavam com as portas trancadas, reunidos, por causa que eles estavam com medo dos judeus. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, irmãos. Interessante que nós sabemos que numa batalha, quando um homem entra numa batalha, que ele começa a guerrear contra um exército, quando esse exército começa a perder a batalha, e quando eles vão vendo que estão perdendo, a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão fugir, ou eles vão morrer com honra. Mas é muito fácil para o ser humano hoje fugir da guerra, irmão. É muito fácil para o ser humano fugir da batalha, porque é um caminho mais fácil para ele viver. Quantos de nós não passamos por isso, né, pastor? Eu tenho visto isso, irmão. Deus tem me dado essa oportunidade. Estou pregando o Evangelho há um ano sem parar, incessantemente, quase todos os dias, irmãos. Deus já me deu oportunidade de ir para vários lugares dentro do Brasil. Não estou falando isso para me gloriar, não, mas estou falando que eu tenho experiência, porque eu tenho visto, Deus tem ensinado. Eu tenho visto muita igreja, irmão, morta espiritualmente, porque não sabe a sua chamada dentro da terra, aqui nesse planeta. Hoje nós temos um chamado de Deus, mas nós não entendemos aquilo que Deus quer para nós, irmão. Mas fala para o teu irmão, se você é um guerreiro de Deus, Deus vai te dar vitória, porque você não está servindo Deus que perde. Nós sabemos que os guerreiros, eles fogem quando eles estão perdendo a guerra. Um exército ele foge, mas cada um vai para o seu caminho. Você pode ver isso quando a Bíblia diz no Evangelho, dizendo que no Getsêmani, quando foram prender Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando os soldados prenderam Jesus, os discípulos se dispersaram, fugiram. Mas nesse momento interessante que os discípulos, pastor, estavam reunidos dentro de uma casa. Diga para o seu irmão, estavam dentro de uma casa. Dentro de uma casa. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que aqueles discípulos ainda tinham esperança dentro do seu coração. O mundo tem um ditado no mundo que ele diz que a esperança é a última que morre. Eu até concordo por parte, irmão, mas ela um dia morre. Mas entendo agora que nesse momento os discípulos estavam com uma esperança, irmão, porque Jesus falou dizendo que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar o terceiro dia. Então nós sabemos que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, reunidos, irmãos. Se os judeus descobrissem que eles estavam ali dentro, eles iam morrer, eles iam ser presos. E acabou o Evangelho, acabou a salvação. Irmãos, se eles tivessem fugido, hoje eu e você não estaremos aqui. Mas lá no coração deles, eles tinham uma esperança. Por quê? Porque eles estavam trancados, todos reunidos dentro do lugar, porque eles estavam com medo dos judeus. Olhe para cá para mim, irmão. Vou dizer uma palavra para você que você nunca esquecer. Quando você conhece Jesus, não tem mais volta. Quando você entrega a sua vida a Jesus, irmão, não tem mais volta. Esse final de ano, irmão, eu conheço muitos cristãos, amigos meus, que desviaram dos caminhos de Deus. Por que eu estou falando que não tem mais volta? Porque não tem mais volta. Você nunca vai esquecer o nosso amigo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu passando lá na rua de casa, irmão, lá onde eu moro, no beco, um rapaz que era um amigo meu, eu posso dizer que era meu discípulo, porque ele estava querendo aprender a pregar a palavra. Eu estava ajudando ele em oração e ensinando um pouco ele. Quando eu passei na rua de casa, irmão, ele estava bebendo. E ele invertiu nele mesmo. Que hoje, né, pastor, querendo ou não, o pregador ele quer ter uma postura boa, porque é ética. Ele quer se vestir bem, com sapato invernizado. Hoje você está muito lindo hoje, hein? Eu nem fico com o meu porque eu ia molhar, pastor. E ele comprou um sapato invernizado, irmão, muito bonito. E quando eu passei no beco, irmão, ele estava com esse sapato, mas ele estava bebendo. Eu olhei para ele assim e falei para ele, você, apesar de estar desviado, você ainda é um pregador. Ei, Jesus! Ele baixou a cabeça, eu falei para ele assim, olha, você pode ter largado Jesus por um momento, mas não tem mais volta. Ele olhou para mim assim, por quê? Você vai falar o que para mim? Eu vou te falar só uma coisa. Só porque você conheceu Jesus, você vai ser humilhado. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, irmão, você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado. Diga, irmão, você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado. Não tem mais volta, irmão.
Quando você conhece a Jesus Cristo, entrega os seus caminhos a Ele, não tem mais volta. Por quê? Porque mesmo se você se distanciar dele, você nunca vai se esquecer. E mesmo que você tente esquecer, alguém vai te apontar o dedo e dizer para você: ei, você parece com Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! É verdade, mesmo assim. Eu olhei para ele e falei assim: meu filho, falei para ele: meu filho, você está desviado, mas você ainda é um pregador, porque eu acredito. E eu vou continuar orando pela tua vida mesmo você desviado. E eu falei para ele, a mesma coisa, eu falava uma palavra para ele, falei assim: meu filho, eu sei que é difícil viver com Jesus, mas não largue Jesus por isso não. Porque você pensa que a maior luta não é dentro da igreja, a maior luta é lá fora, irmão. Porque é difícil com Jesus Cristo, pior sem Ele. E os discípulos nesse momento estavam trancados, as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. E eles sabiam que não tinha mais volta, porque eles já tinham pregado Jesus. E de maneira nenhuma os judeus iam deixar eles de mãos, irmão. De maneira nenhuma eles iam deixar de ser perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. Então eles entenderam que não tinha mais volta, eles se trancaram dentro de uma casa, trancaram as portas, porque eles estavam com medo de serem presos ou mortos. Mas eu entendo que eles tinham um pingo de esperança dentro do seu coração. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos, olha para cá, irmão. Aí a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, com as portas fechadas, Jesus se apresentou no meio dos discípulos.